Eu quero começar esse culto, né? Que é o último do ano. Olha que coisa, né? É gostoso o final do ano, que tudo vai ficando último. E eu quero começar agradecendo ao Senhor pela vida de vocês, pela vida desses ministros de louvor, que aconteça o que aconteça, eles estão sempre aqui. Que ano tremendo que nós tivemos, e muito obrigada pela fidelidade de vocês, né? Então nós temos tantos motivos para agradecer ao nosso Deus hoje. E eu quero começar esse culto fazendo isso. Muito obrigada pela tua fidelidade. Não é à toa que esse culto chama Fiel. Você é fiel, por isso você está aqui. Então que você receba das mãos do Senhor toda a bênção, presentes e recompensas vindas do céu, que só Ele tem para dar. A gente queria estar hoje com tantos presentes como fizemos no ano passado. Não temos como fazer isso neste ano, mas eu tenho certeza que os presentes do céu são muito melhores do que aqueles kits que vocês receberam no ano passado, né? Amém, meus amados? Vamos lá, vamos para a palavra. O tema que eu quero ministrar com vocês nesta noite é fonte da juventude. Quem precisa? Nós todos, né? Muito bem, para falar de fonte da juventude, nós temos que falar sobre envelhecimento, não é verdade? Que é uma coisa que não tem jeito, gente, faz parte da vida, da vida natural. O envelhecimento faz parte da nossa vida natural, né? Infelizmente, nós sofremos os efeitos do envelhecimento em todas as coisas, no nosso corpo, nas nossas cordas vocais, né? Nos relacionamentos conjugais, infelizmente, às vezes acontece o efeito do envelhecimento, depois nós vamos falar sobre isso rapidinho, e infelizmente, até mesmo na vida espiritual, pode acontecer um envelhecimento. Pode, mas não deve. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Por isso o tema, fonte da juventude. Nós vamos entender o que a Bíblia nos oferece para nós nos mantermos vibrantes, para nós nos mantermos, né, vivos e jovens em cada área da nossa vida. Amém? Mas antes de entrar nisso, vamos observar alguns sinais do envelhecimento. Eu quero que você verifique se está acontecendo com você. Bom, em Eclesiastes, capítulo 12, né? Antes da gente saber se precisa da fonte da juventude, você precisa saber se a sua situação está ruim mesmo. Em Eclesiastes, capítulo 12, tem um relato muito interessante sobre a velhice. Meu Deus, dá até medo de ler esse negócio. Senhor Jesus, né? A partir do versículo 1. Olha lá. Eu vou ler, não tem aqui na igreja a versão NTLH, mas é nela que eu vou ler, tá bom? Então, se ficar difícil para você acompanhar na tua Bíblia ou no telão, ouça. Então, lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho. E que as nuvens de chuva nunca vão embora, que aquela névoa está amarrada. Então seus braços que sempre o defenderam começarão a tremer. Vai repreendendo aí. E as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão, misericórdia. E sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. Gente, situação. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando.
E levantará cedo. Quem já está com esse efeito? Acho que lá em casa já tem alguém que está assim. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos, e você perderá o gosto pelas coisas. Jesus Cristo. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Tomara, né, que tem alguém chorando. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Esse é o relato, a perspectiva de Salomão a respeito da velhice. E assim, graças a Deus, nós podemos, pelo contexto, analisar que Salomão, ele estava só o pó da rabiola nesse momento aqui, né? O Salomão, ele não estava mais com aquele vigor espiritual quando ele escreveu isso daqui, de quando ele pediu para Deus sabedoria para governar o povo de Israel. Ele não estava vivendo mais essa fase. Ele já tinha feito muitas escolhas erradas aqui, até esse ponto, porque é o último capítulo de Eclesiastes. Então ele já tinha feito muitas escolhas erradas, ele já tinha provado de tudo que a terra oferecia, e ele chegou a uma conclusão que tudo era vaidade. Então aqui a visão dele sobre a velhice era a pior e mais assim terrível de todas. Ele estava desiludido, ele estava enfraquecido e não havia mais novidade para ele, entendeu? Isso é o que acontece quando uma pessoa envelhece. E aqui eu acredito que ele já estava também vivendo esse tempo da sua vida, né? E sem um vigor espiritual. Então ele estava tendo uma visão muito pessimista sobre a velhice. Mas ele não disse mentiras a respeito do que acontece com o corpo de uma pessoa que envelhece. Infelizmente, ele falou algumas verdades aqui. Agora isso são sinais de envelhecimento no corpo. Agora, sinais de envelhecimento nos relacionamentos. Dentro do casamento pode haver envelhecimento também. Quando casa aquela paixão, quando casa aquele amorzinho para cá e aquele amorzinho para lá. Daqui a pouco já começa a chamar de bem, daqui a pouco já começa a chamar de pai, daqui a pouco já começa a chamar de mãe, e daqui a pouco já está dormindo um em cada quarto. Não é? E fica irritado um com o outro, vira uma rotina danada. Avalie, está assim seu relacionamento? Se tiver, porque tem velhice aí. Na vida espiritual, como saber se eu estou com sinais de envelhecimento na minha vida espiritual? Preste atenção. Crente velho tem eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer. Crente velho tem uma tendência de se tornar religioso. Fazer por fazer aquilo que já está acostumado. Não tem expectativa por coisas novas, então ele vem no culto só porque está acostumado. Então sai todo domingo às 10 horas da manhã, um pouquinho menos, né? 9h30 sai, está prontinho, mas vem e vai embora como chegou. Sem nenhuma expectativa. Não aguarda novidades do céu. Acha que já viu tudo e já provou tudo, não tem mais novidade. Ah, eu conheço. Então você está conversando com ele, ele sempre já conhece, ele sempre já sabe daquilo. Ah, eu já fiz isso, eu já passei por isso, eu já preguei isso. Ah, não sei o quê. Então não recebe mais, porque acha que já viu tudo. Outra característica do envelhecimento espiritual é que a pessoa é teimosa. Na verdade, o envelhecimento traz essa característica em todas as áreas, né? Teimosa, não há quem convença. Tem que ser o próprio anjo Gabriel para descer e convencer sobre certas coisas, porque não acredita nas pessoas. A pessoa que está velha espiritualmente, ou está chegando lá, ela não tem apetite pelas coisas de Deus.
ela não se interessa. Vai ter um evento, vai ter qualquer coisa, não vou não. No ano que vem eu vou. Já enjoei. Sabe que eu já enjoei desses negócios? Congresso, não, Deus me livre. Muito cansativo. Cansa muito, tem que levantar cedo? Deus me livre. Não, já fui de manhã, não posso ir de noite, não preciso. Não tem fome de Deus. Não tem disposição. E está programado para jubilar. Já está programadinho para aposentar a sua carreira. Já está pendurando as botinas já. Né? E ele está sempre atento às más notícias. E sempre propenso a puxar o freio de mão. Espera aí, né? Vamos parar, vamos interromper. Então, isso são alguns sinais sobre uma vida espiritual envelhecida. Não precisa levantar a mão se porventura você se identificou com qualquer um desses sinais. Veja bem, é natural que aconteça o envelhecimento. É natural, isso é o natural, gente. Da vida espiritual, o natural é que você venha e no começo tenha aquele fogo da paixão, do primeiro amor, e você vai para monte, e você vai nas vigílias, e você lê a Bíblia, come a Bíblia, e você não perde um culto, e é aquele fervor, mas naturalmente falando, você vai aos poucos abandonando as práticas do primeiro amor. E aí vai passando os anos e você vai ficando um velho dentro da igreja. Pode até ter um cargo, pode ter uma função, mas já não desempenha mais essa função da maneira de antes. Já não tem mais aquela mesma paixão, aquela pessoa que estava disposta a pegar ônibus para vir para a igreja, caminhar se fosse necessário, já não faz mais isso de jeito nenhum. Então isso é uma tendência que é natural na vida, assim como o envelhecimento no nosso corpo. Infelizmente ele é natural. Infelizmente eu queria muito que não fosse assim, mas é assim que acontece. Mas o que eu quero gastar tempo falando com vocês nessa noite é que existe uma outra realidade na palavra de Deus, gente. Existe uma outra realidade para nós que somos filhos de Deus. Porque quem é filho de Deus não precisa andar no natural. Ele deve andar no sobrenatural. O natural é envelhecer, mas o sobrenatural é voar. O sobrenatural é andar sobre as águas. O sobrenatural é ter vigor que não acaba. Amém, meus amados? E é sobre isso que eu quero falar. Eu acredito que seja muito oportuno num final de ano. Quando a gente pensa que já está acabando tudo. E nós vamos pendurar as chuteiras para as festas. Não existe isso, meus amados. Não existe isso. Então vamos lá para as realidades da palavra de Deus. Eu disse para vocês que o nosso tema é fonte da juventude. No Salmos, capítulo 1, do 1 ao 3. Vamos agora na RA, por favor, Fábio. Fábio, quem que está no projetor? Jamile? Jamile. Então vamos lá. Salmos capítulo 1, do 1 até o 3. Olha só. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Olha só, hein? Como é que está escrito ali? E cuja folhagem, o quê? Qual seria o sinal do envelhecimento sobre uma folhagem? Qual? Murchar, amarelar, não é assim? Olha lá. Pode pôr o versículo. Aleluia, gente. Vamos olhar na Bíblia, gente? Salmo, capítulo 1. Então, olha lá. Bem-aventurado o homem que não anda... Qual que é o versículo? Eu falei? 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não detém... Antes tem o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore
plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então eu quero dizer, a Bíblia nos afirma aqui que é possível a folhagem não murchar. É possível a folhagem não murchar. É possível. E qual que é a fonte da juventude que está apontando aqui para que essa folhagem não murche? A meditação da palavra de Deus. Você quer uma fonte da juventude para a tua vida? Então desligue a televisão, os noticiários que só fala má notícia, e vai colocar os seus olhos sobre o que está escrito na palavra de Deus. Sai das rodinhas de escarnecedores. Sabe aquelas rodinhas que o diabo também senta ali? Aqueles almoços terríveis que às vezes acontecem, onde tá sentado um monte de gente e junto com esses o próprio demônio, porque só roda assuntos que não deveriam. Pois então, saia dessas rodinhas e saia da frente da televisão, meus amados, e coloque os teus olhos aqui, ó, na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte de juventude para você. Você quer estar com vigor espiritual? Você quer que a sua vida não murche? Você quer que as suas folhinhas estejam sempre verdes e brilhantes? Os seus olhos não podem se apartar do que está escrito nesta palavra. E dá para saber, porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Uma pessoa que só fala de outras coisas é porque ela está meditando muito pouco no que está escrito aqui. Uma pessoa que facilmente se deixa levar pelas más notícias é porque ela não está colocando os olhos dela na palavra de Deus como ela deveria colocar. Porque a Bíblia diz que nós não devemos temer as más notícias. A Bíblia fala isso, não é coisa minha. A Bíblia fala isso, gente. Então, se você está cheio da palavra de Deus, da sua boca não vai ficar saindo más notícias. Não vai ficar. Então, avalie a forma como você faz para saber se você está cheio da palavra de Deus, se você tem mergulhado nessa fonte que é a palavra de Deus, é aquilo que tem saído da sua boca. É como você tem se comportado quando alguma coisa ruim acontece na sua vida, porque, infelizmente, enquanto estivermos aqui, vamos ter coisas ruins acontecendo. Mas como é que você vai reagir diante disso? Pula na fonte da palavra de Deus. Outro texto é Salmos 92, do 12 a 15. Salmos 92, do 12 até o 15, olha só. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha que texto mais maravilhoso, meus amados. Então, aqui você está vendo que é possível frutificar, mesmo com o passar do tempo. É possível. Aqui fala de novo sobre folhas. Aqui fala sobre frutos. Fala sobre seiva. Fala sobre uma vida vigorosa em Deus. Qual é a fonte de juventude que está apontando para esse texto? Estar na casa do Senhor. Está dando para por ali? Cheios de seiva e verdor. No versículo 13. Olha lá. Plantados aonde? Fala alto para acordar. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Você quer mergulhar na fonte da juventude para que a velhice não atinja a sua vida espiritual? Não saia da casa do Senhor. Não fique matando culto, meus amados.
Não é porque o pastor persegue você. Não é isso. Mas enquanto nós estamos na casa do Senhor, enquanto nós estamos aqui, nós estamos nos encontrando com os nossos irmãos. Nós estamos tendo uma vida de comunhão. E a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Nós viemos para a casa do Senhor e nós recebemos do altar dele as suas novidades, a sua unção. Ele derrama a sua bênção, ele revela a sua palavra. Nós somos ministrados, meus amados. É importante demais estar aqui. Só que, infelizmente, existem muitos de nós que têm feito um rodízio com a casa do Senhor. E tem até uma folhinha lá na parede. Não, esse domingo eu fui. Esse eu não vou. No outro eu vou. No outro eu não vou. No outro eu vou. Não, eu vou pular 2. Ah, no outro eu vou. Sabe, gente? É todo dia. É toda vez que tem culto. Isso vai fazer com que as suas folhinhas fiquem verdes. Quantas vezes nós deixamos de vir porque estamos doentes, porque estamos desanimados, porque estamos enfraquecidos, quando na verdade é nesse momento que você tem que vir. E aí na hora da oração, da adoração, você se derrama diante de Deus e apresenta para Ele a sua condição. É para isso que serve casa do Senhor. É para se reabastecer, é para receber uma palavra revelada. Sabe, queridos, é importante demais. Mergulha nessa fonte. Mergulha nessa fonte. Isso é fonte de juventude para a tua vida. Quer viver com as suas folhinhas verdes? Quer frutificar ainda na velhice? Quer chegar no centenário espiritual, dando frutos ainda para Deus? Não deixe de congregar. Não abandone a casa de Deus. Não fica fazendo rodízio. Venha na igreja. Venha para o culto, se encha de Deus. Outro texto, Lucas, capítulo 2, do 36 ao 38. Lucas 2, 36 ao 38, olha lá. Falando de idoso, olha como é possível. Como é possível chegar nesse momento. Bem, aleluia. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, ou seja, velhinha, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Quantos anos ela tinha? O que vocês costumam ver pessoas, tirando o pastor Ari, que é uma exceção à regra, lindo, mas normalmente, né? Esta não deixava o templo. Olha aí, falando de novo sobre o templo. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que coisa linda! É possível chegar na velhice sem ser sistemático e antissocial, gente. É possível, porque o normal de um velhinho é ser rabugento. Não é verdade? E às vezes, espiritualmente falando, a gente fica também rabugento. Ai, não concordo com isso. Ai, não aceito isso. Não gostei que falou aquilo. E não sei o quê. A gente fica rabugento. Isso é um sinal de velhice espiritual. Aqui você vê essa velhinha de 84 anos no templo. Não saía da igreja. Ela era beata mesmo. Porque o marido já tinha morrido e ela se dedicou completamente em servir ao Senhor. E a Bíblia diz que ela adorava. Da boca dela só saía adoração. Qual é aqui a fonte da juventude que ela aponta aqui? Adoração, jejum e orações. Você quer ter vigor espiritual, líder de célula? Adoração, jejum e oração. Essa é a fonte da juventude. Você nunca vai se tornar um velhinho dentro da igreja
Porque eu não estou falando de idade não, gente. Estou falando sobre vigor espiritual. Você nunca vai ficar um velhinho dentro da igreja, rabugento e antissocial, que não quer se misturar, se você tiver prática dessas 3 coisas. Na sua casa tem que ter adoração. Na sua boca tem que ter adoração. Substitua a adoração, aliás, a murmuração pela adoração. Nós sempre vamos ter motivos para murmurar. As coisas acontecem e nos aborrecem. Mas nesses momentos é que a gente tem que escolher a adoração. É nesses momentos que a gente tem que escolher olhar para o lado bom da vida. É como a Ana ministrou aqui no domingo muito bem. E ela falou sobre uma palavra que eu gostei tanto, que eu até escrevi um devocional essa semana. Supervivente, é isso, né? Sermos não apenas sobreviventes, mas superviventes. Ela relata uma história, ela falou no culto. Aliás, eu recomendo que você ouça essa palavra. Tá no YouTube já, imagino. Não está ainda não, mas vai estar. Vai tirar? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor, né? Nesse momento a gente tem tantos motivos para murmurar, mas a gente adora o Senhor. Aleluia, Jesus. A Rede de Mulheres também não saiu. Aleluia, Jesus. Né? Mas glória a Deus pelos nossos irmãos esforçados, né, Steiner? Eu amo o Steiner. Aleluia. Então, tá dando sangue na igreja, né, Steiner? Glória a Jesus, né? E então, amém. Quem perdeu, perdeu, né? Então eu vou falar para vocês, supervivente. Fala de uma moça que tem uma página no Instagram com esse nome. E ela é uma portadora, né, infelizmente, de câncer metastático, viu que eu entendo tudo do assunto. E, né, ela já está espalhado pelo corpo, né? Mas essa pessoa, essa mulher, ela escolheu viver com alegria, apesar disso. Apesar da má notícia. Ela escolheu ser grata. E nós temos que fazer essa escolha, queridos, todo dia. Porque a gente sempre vai ter motivos para reclamar, e murmurar, e descontentar. Mas a gente também sempre vai ter motivos para agradecer. Sempre tem um lado bom da história. Basta nós olharmos para ele. Até a Ana citou o texto, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se eles tiverem trevas, então todo o nosso corpo será trevas. Depende da maneira como nós queremos ver as coisas. Amém, meus amados? Então aqui fala de Ana, essa mulher tão velhinha, 84 anos, mas que acrescentava. Ela estava ali na casa do Senhor e eu garanto para vocês que ela era uma intercessora. Ela estava ali dando suporte para os mais jovens. É importante, você que está mais tempo na igreja, você tem que ser essa pessoa que dá suporte para quem chega. Sabe, aquela pessoa que acabou de se converter, você tem que ficar atento como aquela pessoa que é mais madura espiritualmente e se aproximar e dar suporte e dar bom testemunho para ela e mostrar através do teu exemplo como é bom servir ao Senhor. Sabe, vai ter um evento, alguma coisa, você já está há mais tempo na igreja, você tem que motivar aqueles novinhos na fé. Vamos, gente, vai ser bom, vamos lá, Deus vai falar, Deus vai fazer. E não o contrário. Ai, não vou não, não vai dar, estou cansado, estou trabalhando muito. E tantos são os argumentos. Lucas capítulo 2, versículo 25 a 32. Lucas 2, 25 a 32. Fala de outro aqui. Centenário, aleluia. Olha lá. 2, 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Como era o nome dele? Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel.
e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, olha que tremendo chegar nessa idade sendo guiado pelo Espírito Santo. Foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Oh, glória a Deus! É possível, gente, viver coisas maiores. Simeão era velhinho, já estava na hora de partir com Jesus, mas o Espírito Santo revelou para ele: você não vai morrer enquanto você não segurar nos seus braços o Salvador. Imagina isso. E ele tinha uma vida com o Espírito Santo. Qual era a fonte de juventude de Simeão, gente? O Espírito Santo. Você quer ter vigor espiritual? O Espírito Santo tem que estar guiando a sua vida, conduzindo a sua vida, como fez com Simeão. Ele foi levado ao templo, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele, e por causa disso, tinha revelado: você vai ver o Salvador, antes disso você não vai partir. E ele estava então ali, aguardando as coisas maiores que Deus ainda tinha para ele, porque segurar o Salvador não era qualquer coisa, era a coisa maior que ele tinha feito na vida dele inteira, gente. E quando Jesus chegou no templo, então ele teve esse privilégio, porque ele não era um velho espiritual que estava abandonado e achando que não tinha mais serventia, porque quando nós envelhecemos espiritualmente, nós achamos que não temos mais serventia, que aquilo que nós fizemos não serve mais, que não vale mais. Esse homem ainda era útil. Esse homem ainda era útil para Deus. Ele era útil para Deus. Ele segurou o Salvador, ele creu nas coisas maiores. Você tem que mergulhar nessa fonte. Se você mergulhar na fonte do Espírito Santo, se você desenvolver amizade com o Espírito Santo, você vai poder sonhar com coisas maiores. Você vai poder sonhar com coisas que os seus olhos contemplam hoje e acham que não vai dar certo. Mas no seu coração vai ser sempre gerado um sentimento do Espírito. Não, persevera, continua. Coisas melhores estão por vir. O melhor está por vir. Amém, gente? Em nome de Jesus. E por último, João capítulo 2, versículos 9 e 10. João capítulo 2, versículos 9 e 10. Olha só. Aqui, só falando do contexto, vocês conhecem. Fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Que foi o quê? As bodas de Canaã. A transformação da água para o vinho. Então Jesus tinha sido convidado para estar numa festa de casamento. Amém? Ele tinha sido convidado. As festas de casamento daquela época eram longas. Não é como hoje, que a gente se prepara tanto, anseia tanto para chegar o dia e vem e vai rapidinho. Não, antes era vários dias celebrando. E aí quando chegou lá, a má notícia vem nos ouvidos de Jesus, que o que tinha acabado? O vinho tinha acabado. O vinho representava alegria. O vinho representava, sabe, o melhor da festa. Tinha acabado. Aí nós vamos chegar nesse versículo que nós vamos ler. Versículo 9 e 10. Olha só. Tendo o mestre Sala
provado a água transformada em vinho, porque daí Jesus deu uma orientação. Tinha umas talhas lá, cheias de água, que seria usada para a purificação dos judeus. Aquelas águas seriam utilizadas para lavar os pés dos convidados. Por isso que elas não eram de cedro, elas não eram de madeira para pôr vinho, não era isso. Eram talhas de pedra. Essa água tinha um destino. Jesus, quando soube que estava faltando o vinho, então ele falou que era para levar a água para o mestre-sala, que era o cerimonialista. E aí aconteceu o milagre. Aí no 9 está escrito: tendo o mestre-sala provado, enchei de água as talhas, né? Ele tinha mandado encher as talhas primeiro. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, presta atenção no que ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Gente, talvez vocês estejam se perguntando o que tem a ver isso com o tema que você está pregando. Faz um tempo o Senhor tem ministrado no meu coração que a nossa fé, ela nunca precisa envelhecer. Aqui o próprio cerimonialista da festa constata que o vinho melhor veio no final. O vinho melhor não veio no começo do casamento. Ele veio só no final da festa, porque Jesus tinha tocado naquelas águas. Eu quero dizer com isso, meus amados, que não importa o seu tempo de conversão, não importa quantos anos fazem. Talvez aqui nós temos pessoas que nasceram em berço cristão. A Bíblia diz que o melhor vem no final. O melhor vinho vem no final. A alegria de servir ao Senhor vem no final. A nossa vida espiritual se renova no final. Nós sempre vamos poder ter vigor espiritual se nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, da festa. Se nós chamamos Jesus para fazer parte da nossa festa. A nossa vida é uma festa, tem que ser uma festa que acontecem coisas, como aconteceu nessa festa. Viver é um privilégio, gente, é um prazer, respirar o ar que nós respiramos todos os dias sem perceber. É um presente do céu, por isso se chama presente. Hoje se chama presente, porque nós recebemos de Deus presente, todo dia quando nós amanhecemos. A vida é uma festa. Podem acontecer situações no meio da nossa festa, mas se Jesus estiver ali, o vinho melhor sempre está por vir. Sempre está por vir. A sua vida espiritual não precisa envelhecer, não precisa esgotar. Você pode frutificar, você pode ter vigor. Você pode ter anos na casa do Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter anos na casa do Senhor servindo a Ele e nunca ficar desanimado. Você acredita nisso? Você até às vezes desanima com as circunstâncias. É verdade, somos seres humanos. Mas a Bíblia diz, e disso eu tenho provado, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre ao amanhecer. Sempre vem ao amanhecer. A alegria sempre vem. O vigor sempre vem. Jesus está na festa. Jesus está na festa. Jesus está na festa da sua vida. Então não tem porquê você ficar apenas com água. Porque infelizmente existem pessoas que a vida espiritual dela está uma água.
sem graça, sem novidade, sem alegria, sem prazer, envelheceu. Não pode. Servir a Deus é delícia, é gostoso demais, gente, é bom demais. Quem tem vigor espiritual tem disposição, tem alegria. Vir na casa do Senhor não é um peso, não é um fardo, é uma alegria, é uma oportunidade. Então você sai da sua casa e você fala: nossa, que gostoso, Jesus vai falar comigo hoje. Ou então você está desanimado, está abatido pelas circunstâncias, mas você vai para a casa do Senhor e na hora oportuna você se prostra, você se rende, você recobra as suas energias que se perderam. É bom demais servir a Deus. Nesse final de semana nós tivemos um final de semana tão delicioso aqui nesse lugar. Que gostoso poder olhar para aqueles juniores tão pequenininhos, tem alguns tão pequenininhos, e aquilo faz a gente refletir, porque eles são pequenininhos, mas tão expectantes pelo que Deus tem para fazer na vida deles. E aí qualquer direção que eles recebem, eles logo vêm na frente, eles ficam antenados o tempo todo. É até engraçado, porque na hora que o pregador está falando, eles já estão assim com a mãozinha, querendo falar, querendo participar, porque eles são ativos, isso é vigor. E eles caem no poder de Deus, e eles oram em línguas, e eles têm uma fé pura. Como nós precisamos recuperar isso, meus amados. Como que nós, líderes de célula, precisamos recuperar essa expectativa desses juniores. E nós viemos e ficamos aqui até as tantas. No dia seguinte tinha culto. E mais uma vez nós estávamos aqui. E de noite tinha culto. E mais uma vez nós estávamos aqui. E por quê? Porque o vinho novo sempre é melhor do que o outro. Quem tem vinho novo não envelhece espiritualmente. Não aceite a falta de expectativa, a falta de prazer, a falta de alegria. Outro dia me disseram que em conversa tinham chegado à conclusão de que estava faltando. Não tinha mais alegria de servir a Jesus como antes. Eu só pude responder porque deixou de olhar para Jesus. Porque se a gente olha para Jesus, nós nunca vamos perder a alegria de servi-lo. Agora, se você olhar para a esquerda, para a direita, para o lado, para baixo, você pode acontecer. Mas a sua fonte não deve ser esse ou aquele outro. O seu referencial é Cristo. Ele nunca vai cessar. O banquete de Deus sempre vai ser extenso. Nunca vai acabar. A Bíblia diz: você que tem sede, vem e beba. Você que tem sede, vem e beba. Está faltando água na sua vida? Bebe. Vem para as águas. Tem água para você beber. Você está com fome espiritual? Tantas pessoas culpam os seus líderes. Porque o meu líder... porque a minha liderança, porque não tem nada a ver com liderança, tem a ver com fonte. A tua fonte tem que ser Jesus. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Ele é tudo o que você precisa. Você não precisa ficar com fome de nada, se você tiver Jesus na sua vida. A sua vida espiritual nunca precisa ser abalada por causa desse ou daquele, porque o nosso Deus é inabalável. Ele é inabalável. As pessoas irão falhar com você. Eu garanto para você que vai acontecer. Eu garanto. Assim como você vai falhar com eles. Mas Jesus jamais. As coisas acontecem negativas em nossas vidas, mas nesse momento nós olhamos para Jesus e Ele está sempre ali, te dizendo: vai minha filha,
Vai. Você não vai desanimar, não, você não vai. Isaías 40, 29 a 31, nós já cantamos isso, mas vamos ler para lembrar. Isaías 40, nós estamos terminando. Isaías 40, 29 a 31, olha lá, meus amados. Vamos ler a partir do 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amados, você tem que esperar no Senhor. É nele que você vai encontrar contentamento, é nele que você vai encontrar vigor, é nele que você vai encontrar referencial, alegria. É nele e em mais ninguém. Em mais ninguém. Tem algumas pessoas que são referências, que você admira, que você glorifica a Deus por elas, mas o seu olhar tem que estar posto no noivo, no dono da festa, naquele que está na tua festa. Ele tem que estar na festa da sua vida. Se você quiser andar contra as circunstâncias, no sobrenatural você pode. O vinho melhor está para chegar na sua vida. E todo dia, você vai ter força, você vai ter ânimo, você vai ter alegria, você vai ter renovo. Por quê? Porque Jesus está na festa que se chama sua vida. Chega, hoje é dia de avaliar. Está velha a sua vida? Está velho o seu corpo, o seu espírito? Tem velhice, tem sinais de velhice apontando? Você pode escolher mergulhar na fonte da juventude. Ah, meus amados, a palavra de Deus, o jejum, a oração, o Espírito Santo e o próprio Jesus é a fonte da juventude. Você sempre vai ser como criança diante dele, se você mergulhar na fonte. A sua fonte é Jesus. Tem que ser Jesus. Tem que ser. Fica de pé, por favor. Por favor.